Essa frase foi dita em 1928 por Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos. Uma esperança? Acho que de subir na vida. De vencer na minha vida, hoje de criança eu tenho esperança, com o tempo eu vou vencer. Então, sim. Esperança é virar a Etiópia. Só isso. O país está na decadência da Etiópia. Está aqui hoje, na minha frente, um cara que trabalhou como contador num banco aqui no Brasil, lá 1800, 1900, sei lá que ano. Mas ele largou tudo. Foi estudar na Argentina. O que ele estudou na Argentina? Esse contador de banco. Ele estudou astrologia. Hoje, o que ele faz? Dirige o Instituto Paulista e a Associação Brasileira de Astrologia. Ele é Antônio Facciolo. Diz o seguinte: astrologia, essa palavra que todo mundo quer utilizar para resolver os seus problemas. O dia de hoje, esta hora, neste momento, nessa democracia fashion tecnológica, esta hora astrologicamente é favorável a você estar aqui nesse programa? Em primeiro lugar, a astrologia não fere o livre-arbítrio do homem. Ela te dá um conhecimento de si mesmo, um conhecimento do mundo, para que você esteja preparado para enfrentar as coisas, sabendo a lei das causas e como e por que elas ocorrem. O grande valor de quem conhece a astrologia, muitas vezes, é até desafiar isso. Você não pode ser escravo da influência dos astros. O horóscopo não é o que você vê no jornal, para começar. Tá? A astrologia é feita com o quadro cósmico daquele instante, do céu e da terra, e você que é um cosmos em miniatura. Ah, meu Deus, eu estou numa televisão, que é uma coisa popular, ninguém entende o que você fala. Fala direito. Tem charlatão no seu meio? Tem. Ele fala igual a você? Não. Ah, então não. Vamos ver coisa assim. Eu quero saber o seguinte. Ó. Você fez uma previsão no site Paulistanet. Alterações financeiras internacionais afetarão os bancos e a circulação da moeda. Qualquer jornalista econômico diria isso, não diria? Precisa ser astrólogo para dizer isso? Não, mas fui eu que fiz isso. Não foi você? A minha empresa chama-se Urânia, Instituto Paulista de Astrologia. A Folha de São Paulo registrou no Paraná o nome Urânia, enfiou a astrologia no meio e vai me obrigar a fazer um processo contra isso. Já devia ter feito? Já devia ter feito. Acontece que eu fiquei sabendo há pouco tempo disso. Entende? Quer dizer que a astrologia não te ajuda muito? Não se trata disso. Nós fizemos previsões notáveis. Diga 4. Nossa, na época, lembra do programa da Xênia? Eu fiquei 8 anos no programa da Xênia na TV Bandeirantes. E nós fazíamos previsões antecipadamente registradas em cartório. Quando a Rússia invadiu o Afeganistão, nós já tínhamos previsto bem antes e estava registrado em cartório e feito no programa. Quando o Papa sofreu o atentado, nós já tínhamos feito bem antes e mostrado no programa, que me valeu inclusive agressões do cardeal Dom Avelar Brandão na Bahia, que andou pedindo para prender os astrólogos. Só que tem o seguinte, o Papa sofreu o atentado que nós previmos. Aí não prenderam. Entende? Não, aprendeu que a liberdade de pensar. Então, a esperança é uma imensa sala de espera, mas a gente nunca deixa de ficar nela. Eu não estou feliz, estou incomodada. Mas esse programa acho que ninguém assiste, passa de madrugada? Nós vamos falar de um movimento dos mais bonitos que existiu no mundo e que o Brasil, a mídia, não fala muito. A média brasileira não sabe nada. Nós vamos falar nesse programa um pouco sobre a Comuna de Paris. A Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Secretaria de Cultura de São Paulo, a Secretaria de Campinas, os sindicatos de professores, olhem só que grupo, a CUT, Movimento Sem Terra e outros estão comemorando em São Paulo os 130 anos da Comuna de Paris. E hoje está aqui um dos organizadores, dos que comemoram, dos que querem festejar esta data. Ele se chama Paulo Barsotti. Explica direitinho para esses
que querem ver esse tipo de programa, o que foi a Comuna de Paris? Que fim teve a Comuna de Paris? Bom, a Comuna de Paris, ela é algo indispensável para qualquer conhecimento de história, principalmente porque a Comuna de Paris significou a iniciativa dos trabalhadores na sua autodeterminação. Depois da Comuna de Paris, evidentemente a história universal, ela se deparou num divisor de águas. Quem reinava na França? Napoleão III, um império imperialista e que, paralelamente ao seu desenvolvimento industrial, havia havia o desenvolvimento da Prússia, né, que estava fazendo o seu processo de unificação nacional sob o tacão do chanceler de ferro Bismarck, e num dado momento... Os trabalhadores se reuniram? Não, num dado momento a situação entre França e Prússia era uma situação de disputa pela hegemonia. Há uma guerra nacional, e esse aspecto é muito importante, há uma guerra nacional, os franceses são derrotados, e na medida que os franceses são derrotados, é proclamada a República em Paris, e essa República é uma república burguesa. Você tinha uma guarda nacional, não um exército, mas uma guarda nacional. Na medida em que os exércitos foram derrotados em Sedan, em Metz, e os prussianos avançavam forçosamente, né, as autoridades francesas da época, para a defesa da cidade, cederam as armas para os trabalhadores. Teve algum outro momento no mundo que cederam armas aos trabalhadores? Que eu me lembre, não. Que pena, não? Que é um risco. Continua. E veja, então você tem uma situação em que os trabalhadores estão armados e para a burguesia francesa se torna muito mais perigoso os trabalhadores armados do que a própria presença dos prussianos, dos alemães. Então, nesse sentido, a Comuna de Paris também inaugura, e é dramático, né? Inaugura uma situação de que dois exércitos, vencido e vencedores, se unem para o massacre de Paris. Vou indicar uma peça para você ler do Marlowe, Massacre de Paris. Você vai, ninguém sabe que ela existe, mas eu vou te arrumar. Continua. Beleza. Foram 72 dias de uma luta heróica. É importante que a gente frise a participação das mulheres. Inclusive, o símbolo da Comuna de Paris é uma mulher. Né? Louise Michel, Dmitrieff e outras eram mulheres que lutaram valorosamente nas barricadas. Morreu muita gente? Foram fuzilados em dados oficiais 30 mil pessoas. Para que você possa ter uma ideia, 30 mil pessoas fuziladas após a derrota no final. Né? O que hoje eu estava vendo a própria situação da Colômbia, em 10 anos você teve 30 mil mortos. Eu tenho 70 anos, esperei. E continuo esperando. E na posição que eu tenho o Sol, 28 e 30 do signo de Aquário... Você é um louco, acredita em mim. Eu quero botar uma... Se eu sou psiquiatra, eu quero botar uma camisa de força primeiro e depois conversar com você. Por quê? Porque essas coisas que você está falando são coisas tão longínquas de umas pessoas então, que andam no mundo. Vamos dizer, vai para você poder entender. Quando você nasceu, qual é o teu signo, vamos dizer? Adivinha. Não adivinha, eu não sou vidente. Te dou 6 chances. Astrólogo não é mas vidente. olha para mim, te dou 6 chances. Não. Tá bom, eu vou falar. Virgem. Bom, veja bem, quando você nasceu, o Sol... Por que você é de Virgem? Porque o Sol, naquele momento, estava no signo de Virgem, entendeu? Então, vamos dizer, no meu caso, para você poder entender... Mas depois de velho muda, não muda? Não muda nada. Você muda, não o horóscopo. Nós mudamos. O horóscopo é um potencial. O teu mapa astrológico de nascimento é um potencial. Quando você vai vivendo, tendo experiência, conseguindo aquilo que é o mais importante da vida, que é a conquista e o domínio de si mesmo, porque o resto é tudo conversa mole e periferia, o homem tem que aprender a conhecer a si mesmo, se dominar e tal. Aí você já começa a dominar? Se eu me conhecer, eu não quero me dominar. Não, conhecer.
Ah, bom. É o seguinte, Conhecer. vamos lá, você vê aí a astrologia todo fim de ano, diz assim, vai ter desastre, inundação, uma figura conhecida vai morrer. Essas coisas acontecem todos os anos em qualquer país do mundo, não é verdade? Não, mas isso não é astrologia. Não. Astrólogo normalmente faz uma previsão determinada. Ele não diz no geral. Às vezes você é obrigado a dizer, porque você não é vidente, você é astrólogo. Por exemplo, quando morreu a Jeanette Claire, nós tínhamos previsto um ano antes, no boletim da Associação Brasileira de Astrologia, que iria morrer uma pessoa criadora de ilusões, de fantasias, uma pessoa que poderia ser uma produtora de novela ou uma diretora de cinema, alguém que cria fantasias e ilusões. Isso aí não ajuda nada a ninguém. Não ajuda nada. Apenas é porque, de alguma maneira... Eu queria dizer assim, algum astrólogo, por exemplo, previu assim acontecer, os Estados Unidos vão jogar 2 bombas atômicas no Japão. Existiria essa possibilidade de astrologia ou de só vidente que é capaz de saber? Não. O astrólogo pode prever uma época que está propícia para a guerra, porque a influência dos astros não é fatalismo. É como previsão de tempo. Você tem uma tendência que pode ser, o homem pode se sujeitar a ela, porque não tem controle sobre ela, não tem conhecimento, ou ele pode modificar as coisas. Se, por exemplo, um governo tiver um homem sábio governando, né, que hoje está raro, os países têm um homem sábio governando, ele pode modificar a influência dos astros. Como é que começou a previsão do final dos 72 dias? Na realidade, existem os chamados erros da Comuna de Paris, né? Eu vou destacar 2. Em primeiro lugar, nós não podemos pensar que na Comuna de Paris todos os comunardos tinham uma determinada visão ideológica, né? Então nós temos partidários do Marx, do Bakunin, neo-jacobinos, republicanos, velhos revolucionários de 48, de 30. Isso é uma festa, então. Eu acredito uma festa. Seria uma festa. Diga 3 nomes que ficou depois da Comuna de Paris. Ficou historicamente para nós. Que participaram da Comuna? Eu acho que Louis Michel, né? Eu acho que o próprio Lisa Garay, né? E obviamente que o Marx, ainda que o Marx não tenha participado da Comuna de Paris. Eu estou pensando em termos do trabalho que ele faz em relação à Comuna de Paris. Eu estou falando deles lá em Paris mesmo. Deles lá... Mataram todos. Mataram todos. Trazer a Comuna é uma provocação, né? Retomar a ideia da Comuna é uma provocação, retomar a ideia da Revolução é uma provocação, e viver sem provocação não é viver. Você faz alguma astrologia com otimismo? Ou astrologia é Não, sempre eu faço acabada? astrologia com realismo. Eu faço astrologia com realismo. O realismo é trágico sempre. Não. Você, por exemplo, tem aspectos bons. Eu? Não, estou dizendo em termos. Você está enganado. Você pode ter aspectos bons, tá certo?